O CEO bilionário asiático estava furioso com 50 especialistas, até que o filho da empregada negra o surpreendeu com mandarim antigo. Quando 50 das maiores mentes do mundo falharam, a sabedoria surgiu da forma mais inesperada. À porta da cobertura em Lisboa, uma criança com olhos penetrantes carregava um segredo que ninguém poderia imaginar. Ele não deveria entrar na sala de reuniões. Não deveria compreender textos antigos que precediam a civilização moderna. Antes de continuarmos, diga-nos de onde nos está a ver. E se esta história tocar o seu coração, certifique-se de que está inscrito, porque amanhã preparei algo ainda mais especial para si. Agora vamos continuar. A névoa da noite descia sobre as colinas de Lisboa, enquanto James Park permanecia no seu escritório de cobertura com vista para o rio Tejo, o maxilar tão tenso que quase lhe doía. 50 especialistas, 50 dos mais renomados sinólogos, historiadores, médicos e especialistas em línguas antigas do mundo, e absolutamente nenhum deles, conseguira decifrar os pergaminhos médicos que continham a chave para defender o império farmacêutico da sua família. Impossível, rosnou ele atirando o tablet através da sala. O aparelho estilhaçou-se contra o ecrã de projeção, abrindo uma teia de rachaduras sobre a imagem ampliada de um pergaminho de 200 anos. Como é que documentos dos meus próprios antepassados são ilegíveis? Como o seu assistente Ethan Rocha ficou imóvel à porta, segurando os dossiês contra o peito, como se fossem um escudo. Senhor, a doutora Warren de Oxford diz que o dialeto é demasiado obscuro, demasiado antigo. A terminologia médica antecede os registros conhecidos. Ela sugere que talvez devêssemos. James virou-se, os olhos escuros faiscando. Eu não pago as pessoas para sugerirem. Pago para entregarem resultados. A audiência judicial é daqui a 60 dias. 60 dias, Ethan. Se não conseguirmos provar que o meu trisavô criou aquela fórmula, a Mad Farm Global leva tudo. A empresa, a investigação, tudo. Eles estão a exigir 2,8 mil milhões de euros. Aos 42 anos, James Park tinha construído o seu império com precisão implacável. Transformara uma herança de 10 milhões de euros num gigante farmacêutico avaliado em 2 mil milhões, apenas pela força de vontade e estratégia calculada. Exigia perfeição. Aceitava nada menos do que excelência e não tinha paciência para falhas. O seu fato italiano, sob medida mais caro do que o salário anual de muitas pessoas, não conseguia ocultar a tensão que irradiava do seu corpo magro. 8 meses divorciado sem filhos. Emocionalmente distante de todos, vivia segundo a filosofia rígida do pai: emoção é fraqueza, lógica é poder. A empresa que o seu trisavô Park Jin-woo fundara em 1823 durante a dinastia Qing, agora pairava à beira da destruição. Os pergaminhos médicos antigos exibidos no escritório, protegidos em vitrinas climatizadas e ecrãs especializados, continham a revolucionária fórmula dos 5 elementos, a base do produto principal da Park Pharmaceuticals Europe S.A. Mas sem tradução, sem prova de criação original, o processo movido pela corporação rival destruiria tudo. Talvez pudéssemos... Começou Ethan, mas um movimento na porta cortou-lhe a frase. Diane Johnson, a empregada doméstica, apareceu segurando a mão pequena do filho. O rosto dela mostrava desculpa, quase medo. Sr. Park, lamento muito incomodá-lo. Houve uma emergência no ATL do Malcolm e tive de o trazer comigo. Prometo que ficaremos na cozinha. E agora não ladrou James, mal lhes dirigindo um olhar. Não vê que estou no meio de algo crítico. Mas o pequeno não recuou. Malcolm, com apenas 8 anos, ficou absolutamente imóvel, os olhos inteligentes, fixos não no rosto zangado de James, mas nos pergaminhos antigos projetados no enorme ecrã da sala. Pequeno para a idade, tinha chegado com a mãe de Luanda 9 meses antes, procurando melhores oportunidades em Lisboa. Mesmo da porta, mesmo da sua altura, algo naqueles caracteres desbotados capturara completamente a sua atenção. Mamã? Sussurrou Malcolm, a voz quase inaudível.
Esses papéis, eles já não estão calados. James parou no meio do passo, a raiva substituída por confusão. Que disparate é esse? O rosto de Diane corou de vergonha. Malcolm, silêncio. O Sr. Park está muito ocupado. Vamos esperar lá embaixo. Ela puxou suavemente a mão do filho, mas a criança não se moveu. Eles querem falar, continuou Malcolm, ainda olhando para os pergaminhos com uma intensidade impossível para alguém tão jovem. Estão à espera há muito tempo para contar a sua história. Algo no tom dele não fantasia infantil, mas uma certeza tranquila fez James parar. Ele estudou o rapaz pela primeira vez desde que Diane começara a trabalhar ali pequeno, pele escura, comportamento silencioso. Mas olhos que pareciam conter algo antigo, algo sábio. Os papéis querem falar, repetiu James, a voz pingando o cepticismo, mas agora com uma faísca de curiosidade. E o que exatamente esses papéis antigos querem dizer-te, rapaz? A mão de Diane apertou o ombro do filho. Senhor, por favor, desculpe-o. Ele tem uma imaginação muito viva. Vamos já embora. Não. James ergueu a mão, o instinto empresarial sobrepondo-se à irritação. Construíra a sua fortuna reconhecendo oportunidades que os outros ignoravam, olhando para onde ninguém pensava olhar. E naquele momento, com 50 especialistas a terem falhado e 60 dias restantes, o que tinha ele a perder? Deixem-no falar. Diz-me, Malcolm, o que é que estas palavras antigas te dizem? Malcolm finalmente encontrou o olhar dele, e por um breve instante, James sentiu algo mudar no ar à volta, como se a criança visse através da sua raiva, do seu desespero, do seu medo. O rapaz caminhou lentamente para a frente, quase com reverência, até ficar diante do enorme ecrã de projeção. Os dedos pequenos estenderam-se pairando perto da imagem sem a tocar. Este aqui, disse Malcolm, apontando para um pergaminho coberto de caracteres elaborados, que tinham deixado todos os especialistas perplexos. Fala sobre cura, sobre um remédio feito de raízes, que crescem onde os tigres da montanha dormem, e bagas abençoadas pela lua de outono. A sala caiu num silêncio absoluto. Os dossiês de Ethan escorregaram-lhe das mãos, espalhando-se pelo chão de cimento polido. O rosto de Diane empalideceu, a mão agora cobrindo a boca em choque. James sentiu o coração bater violentamente contra as costelas. A montanha onde os tigres dormem. Bagas abençoadas pela lua de outono. Aquelas descrições poéticas apareciam apenas nos registros familiares confidenciais, documentos que só ele e o pai já falecido conheciam. Ninguém fora do círculo íntimo dos Park sabia desses detalhes. Nunca tinham sido digitalizados, nunca partilhados com a equipa jurídica, nunca mencionados em voz alta naquele escritório. Como... A voz saiu rouca, quase incontrolada. Como é que tu podias saber isso? Malcolm olhou para ele com olhos que pareciam demasiado antigos para um rosto tão jovem. Porque os sussurros contam-me. Os curandeiros que escreveram estas palavras querem ser ouvidos outra vez. Estiveram calados durante demasiado tempo. James afundou-se lentamente na cadeira, a mente a correr por impossibilidades. O mundo lógico que construíra cuidadosamente a inclinar-se no eixo. Aquilo não podia estar a se acontecer. Um rapaz de 8 anos vindo de Luanda sem qualquer formação em língua chinesa não podia ler o que 50 especialistas mundiais não conseguiram decifrar. Era impossível. E, no entanto, murmurou ele inclinando-se para a frente. Diz-me tudo o que estes pergaminhos estão a sussurrar. A voz pequena de Malcolm encheu a sala recitando frases em mandarim antigo perfeito, uma forma da língua que ele não deveria sequer saber que existia. Fórmulas médicas fluíam dos seus lábios com medidas precisas, métodos de preparação, proporções de ingredientes. Tempos de colheita, cada detalhe coincidindo exatamente com os arquivos privados da família Park. Diane olhava chocada, as mãos ainda a cobrir a boca, incapaz de compreender o que o filho estava a fazer. Ethan, nervoso,
Agarrou o telemóvel gravando cada palavra ao rosto, uma mistura de espanto e incredulidade. E James Park, o homem que construíra um império baseado em lógica, dados, realidade mensurável e risco calculado, percebeu que tudo o que pensava saber sobre o mundo estava prestes a mudar. Aquele rapaz impossível podia ser o único capaz de salvar tudo o que ele tinha construído. Mas como porque James não dormiu naquela noite. Passou horas no seu gabinete comparando as traduções de Malcolm com os arquivos privados da família. Cada detalhe coincidia perfeitamente, não aproximadamente, mas exatamente, incluindo nuances e expressões poéticas impossíveis de adivinhar. O rapaz recitara fórmulas médicas com precisão que exigiria décadas de estudo especializado. E, no entanto, tinha 8 anos e nunca tivera contato com o chinês clássico. A cobertura parecia diferente agora, como se a própria realidade tivesse mudado. O espaço minimalista que antes representava controlo e ordem parecia agora uma ilusão frágil prestes a desmoronar. Às 7 da manhã, James mandou chamar Diane e Malcolm de volta à cobertura. Diane Johnson tinha 34 anos, mãe solteira que se mudara para Lisboa, vinda de Luanda 9 meses antes, depois de perder o emprego. Trabalhara em múltiplas funções de limpeza para sustentar Malcolm vivendo num pequeno apartamento em Amadora. O pai de Malcolm estivera ausente desde antes do nascimento do menino. Quando James contratou Diane através de uma agência, ela fora profissional discreta, nunca intrusiva, mantendo sempre uma distância perfeita entre empregada e empregador. Agora essa distância estava prestes a ruir. Quando chegaram, Ethan Rocha já tinha preparado um espaço de trabalho privado. O assistente eficiente havia organizado uma sala climatizada com mobiliário adequado para crianças luz suave e os pergaminhos originais retirados do cofre sob segurança máxima. O principal advogado de James David King aguardava com a sua equipa jurídica tablets prontos. E sentada num canto a observar silenciosamente, estava a doutora Sarah Chen, neurologista pediátrica da Universidade de Lisboa, a quem James tinha contactado às 5 da manhã. Dr. Johnson, começou James, a voz muito mais controlada do que a fúria do dia anterior. Gostaria de compreender o que aconteceu. Com a sua autorização, gostaria de testar as capacidades do Malcolm de forma mais aprofundada. O instinto protetor de Diane irrompeu de imediato. Testá-lo, Sr. Park, eu... Não sei o que aconteceu ontem, mas o Malcolm é apenas uma criança. Não permitirei que seja tratado como uma experiência de laboratório. Compreendo a sua preocupação, disse James, e surpreendentemente dizia a verdade. A doutora Chen está aqui para garantir o bem-estar do Malcolm. Procederemos com cuidado com intervalos sempre que ele precisar. Mas se a habilidade dele for genuína, Sra. Johnson, ele poderá salvar a minha empresa. E, em troca, eu garantirei o futuro de ambos. Ele apresentou a proposta triplicar o salário de Diane, estabelecer um fundo educacional para Malcolm, oferecer proteções legais para os dois. Diane hesitou, procurando no rosto dele sinais de manipulação ou exploração. O que encontrou, porém, foi algo inesperado, desespero, misturado com algo ainda mais raro, genuína preocupação. Está bem? Disse finalmente. Mas fico com ele o tempo todo. Malcolm sentou-se à pequena secretária calmo de uma forma que deixava James nervoso. O rapaz não demonstrava ansiedade nem percebia a impossibilidade do que fizera. Ethan, atencioso, tinha colocado lápis de cor e folhas para desenho para os intervalos. James apresentou um pergaminho diferente, um que Malcolm nunca tinha visto. Consegues ler este? Malcolm estudou-o em silêncio, sem hesitação, sem incerteza. Depois começou a traduzir com a mesma voz clara e segura. Este fala sobre o tratamento de doenças respiratórias. O curandeiro diz para usar flores de madressilva colhidas ao amanhecer, combinadas com raiz de alcaçuz, numa proporção de 3:1. Deve ser deixado em infusão numa água aquecida, até o ponto em que pequenas bolhas começam a aparecer não fervida. A colheita deve ocorrer no 5º mês lunar,
quando as flores têm a essência de cura mais forte. David King cruzou a tradução com os arquivos da família. A expressão dele mudou do ceticismo para o espanto. É uma correspondência de 100% até a temperatura exata e ao momento lunar específico. A doutora Chen inclinou-se para a frente, o fascínio científico evidente. Malcolm, podes explicar como fazes isto? O que acontece na tua mente quando lês estes pergaminhos? Malcolm tentou formular a resposta. É como se as palavras tivessem vozes, não altas, mas claras. Elas sussurram o que significam. Ele fez uma pausa refletindo. O curandeiro que escreveu isto estava preocupado com as crianças. Eu consigo sentir a preocupação dele. Ele perdeu a própria filha por causa de uma febre pulmonar, por isso trabalhou muito para encontrar uma cura para outras famílias. A doutora Chen consultou as notas e deixou escapar um leve suspiro. Os registros históricos confirmavam o autor daquele pergaminho tinha realmente perdido uma filha para uma doença respiratória. Malcolm não tinha como saber isso. O ceticismo de James lutava contra as evidências que cresciam à sua volta. Todo o seu mundo construído sobre lógica, dados e realidade mensurável não conseguia acomodar o que estava a testemunhar. E, no entanto, era impossível negar. Nas horas seguintes, Malcolm traduziu mais 5 pergaminhos. Cada tradução era perfeita, revelando fórmulas médicas e conhecimento guardado durante 2 séculos. Trabalhou com calma método, fazendo intervalos para desenhar com os lápis que Ethan lhe dera. Os seus desenhos eram impressionantes esboços detalhados de ervas, montanhas, rios, lugares que nunca tinha visto. A doutora Chen realizou testes cognitivos durante os intervalos. Atividade cerebral normal, exceto por padrões incomuns nos centros de processamento linguístico. Nenhuma explicação médica para as suas capacidades. Então Malcolm aproximou-se do pergaminho principal, o que mais importava. Este é o importante, disse suavemente. A fórmula de cura dos 5 elementos. Começou a ler e James sentiu o ar prender-se-lhe no peito. Malcolm enumerou os ingredientes com descrições poéticas que lhe provocaram arrepios na espinha, ginseng, das montanhas onde os tigres dormem. Bagas de goji abençoadas pela lua de outono. Raízes da árvore que verte prata. Sementes de flores que desabrocham na neve. Água da nascente que reflete as estrelas. Essas frases exatas apareciam no diário privado do pai de James, partilhado com ele antes de morrer 3 anos antes. Documentos nunca digitalizados, nunca mostrados a ninguém. Só James sabia deles. Impossível. James observou Malcolm trabalhar a mente a girar. Lembrou-se de quando o pai dissera uma vez: alguns conhecimentos vivem no sangue e nos ossos passados por gerações de formas que a ciência não consegue medir. James descartara isso como poesia sentimental de um homem envelhecido. Agora já não tinha certeza de nada. Malcolm levantou os olhos do pergaminho e encontrou o olhar de James. Senhor Park, o curandeiro que fez esta fórmula. Ele é da sua família, não é? James assentiu, a garganta apertada. Ele era bondoso, disse Malcolm simplesmente. Consigo sentir isso nas palavras dele. Ele queria ajudar quem estava a sofrer. Houve uma pausa e depois algo que atravessou a armadura cuidadosamente construída de James. Ele ficaria triste por ver as pessoas a lutar por causa do seu remédio agora. Ele queria que curasse, não que causasse dor. Pela primeira vez em anos, James sentiu uma emoção diferente de raiva ou ambição. Sentiu vergonha, arrependimento. A compreensão súbita de que algures no caminho perdera de vista a razão pela qual o seu antepassado tinha criado a fórmula. A doutora Chen levantou-se, revendo as suas extensas anotações. Sr. Park, preciso de ser direta consigo. As capacidades do Malcolm são cientificamente inexplicáveis, mas são empiricamente genuínas. Posso documentar o que ele faz, mas não posso explicar como ele o faz. David King fechou o tablet. Temos traduções suficientes para começar a construir a nossa defesa legal. O detalhe e a precisão são irrefutáveis.
Se conseguirmos autenticar estas traduções de forma independente, podemos ganhar este caso. Mas Malcolm subitamente ficou imóvel, inclinando a cabeça como se ouvisse algo que só ele conseguia ouvir. Há mais um, murmurou. Mais um pergaminho que pertence a estes? Mas está longe. James inclinou-se para a frente. Longe, onde do outro lado do oceano. Com alguém muito velho. Alguém que tem estado à espera. O rosto jovem de Malcolm franziu-se em concentração. O pergaminho está a chamar, mas é tão fraco. Tem estado sozinho durante muito tempo. A sala ficou em silêncio. James percebeu com uma clareza súbita que tinham encontrado apenas parte da resposta. A verdade completa estava noutro lugar com alguém inesperado. E de alguma forma apenas aquele rapaz impossível conseguia ouvir o seu chamamento. Diane pousou uma mão protetora no ombro do filho. Querido, o que queres dizer? Que pergaminho, aquele que completa todos os outros, disse Malcolm. Como a última peça de um puzzle. Sem ele, a história não está completa. E a história precisa de ser terminada. Mamã, ele tem esperado demasiado tempo para voltar a ser inteiro. James encontrou o olhar de David Kim. A expressão do advogado refletia os mesmos pensamentos. Era impossível. Eles não podiam atravessar o mundo baseando-se na intuição mística de uma criança de 8 anos. E, no entanto, tudo o que Malcolm tinha dito até ali era verdade. Para onde exatamente do outro lado do oceano? Perguntou James calmamente. Podes dizer mais alguma coisa? Malcolm fechou os olhos. Um lugar com edifícios antigos, com montanhas, um lugar que cheira a casa para si mesmo, que o tenha deixado há muito tempo. Os olhos dele abriram-se sabedoria antiga num rosto infantil. O pergaminho sabe que você está à procura agora. Tem se mantido seguro à espera do momento certo. E a pessoa que o tem, também tem estado à espera. James sentiu algo mover-se dentro do peito. Macau. Malcolm estava a descrever Macau, onde o avô de James tinha vivido, onde as raízes da família Park eram profundas. Mas quem teria o pergaminho perdido? E como podia Malcolm saber que ele existia? Tenho de fazer alguns telefonemas, disse James levantando-se abruptamente. A mente já corria por possibilidades, contactos antigos familiares, que negligenciara durante anos na sua busca cega pelo lucro. Enquanto Diane se preparava para levar Malcolm para casa, o rapaz virou-se para James. Não espere muito, Sr. Park. O pergaminho é muito antigo, e a pessoa que o guarda também. Há coisas que não podem esperar para sempre. As palavras tinham um peso que tornava o mundo de James ainda mais precário. Tudo estava prestes a mudar. Ele conseguia senti-lo. 3 dias tinham passado desde a revelação de Malcolm sobre o pergaminho desaparecido. A equipa jurídica de James trabalhava freneticamente preparando a defesa com as traduções existentes. David Kim montara um caso impressionante com base no que Malcolm já decifrara, mas James não conseguia afastar as palavras do rapaz. Está a chamar do outro lado do oceano. A sua mente lógica insistia que aquilo era impossível. Viajar meio mundo baseado na intuição mística de uma criança de 8 anos contrariava todos os princípios de negócios que ele sempre seguira. Mas Malcolm tinha estado certo sobre tudo, o resto, tudo. James encarregou Ethan de aprofundar a história da família, indo além dos registros corporativos e documentos de herança. Ele próprio contactou familiares em Macau com quem não falava há anos, conversas estranhas com tias e tios que mal reconheciam a sua voz. A tia Park Ji-wan deu-lhe a informação crucial. O teu avô tinha uma mentora, disse ela através da linha internacional cheia de estática. A professora Mei Lin especializava-se em medicina tradicional e textos antigos. Eles eram muito próximos antes dele morrer. Ela ainda está viva? Perguntou James, o pulso acelerado. Sim, agora com 87 anos ainda vive em Macau numa casa tradicional no bairro antigo de Taipa.
O teu avô confiou-lhe muitas coisas. O telefonema para a professora Mei Lin foi marcado pela tia. Quando a idosa atendeu, a voz era fraca, mas afiada, cortando as gentilezas com precisão cirúrgica. Neto de Park Dae-jeong, disse ela. Não era uma pergunta, era uma avaliação. O teu avô ficaria desapontado com aquilo em que te tornaste. Só negócios, nenhum coração. As palavras magoaram mais do que James esperava. Professora Mei Lin, estou a enfrentar uma crise e um processo que pode destruir a minha empresa. Descobri pergaminhos antigos e há uma criança que consegue traduzi-los. Ele diz que existe outro pergaminho escondido do outro lado do oceano com alguém que tem estado à espera. Um longo silêncio percorreu a linha. Uma criança que ouve os antepassados. A tua avó dizia que um dia viria alguém assim. O pulso de James acelerou. O que quer dizer com isso? A voz da professora suavizou-se, tingida de memória. Há 40 anos o teu avô confiou-me um pergaminho, um decreto imperial da dinastia Qing. Disse-me, guarda-o até chegar o momento certo. Saberás quando esse momento vier. Eu insisti. Como vou saber? Ele respondeu. Quando uma criança que ouve o que os outros não ouvem vier, procurá-lo, então, o momento terá chegado. Ela fez uma pausa, e James ouviu o som de papel a ser manuseado e a madeira antiga a ranger. Sempre pensei que fosse superstição poesia de um homem que estava a envelhecer. Mas cumpri a promessa. Nunca revelei a existência desse pergaminho a ninguém. E agora telefonas-me por causa de um rapaz que traduz textos impossíveis. Talvez o teu avô soubesse algo que nós não sabíamos. Preciso de ver esse pergaminho, disse James. Ele pode salvar tudo. Então vem. A Macau, respondeu a professora Mei Lin. Se isto realmente importa, farás a viagem. Caso contrário, o pergaminho continua escondido. E traz a criança. Quero conhecê-lo. David Kim opôs-se firmemente. James, faltam 50 dias. Não podes desperdiçar 3 deles a voar para a Ásia por causa de uma intuição mística. Temos traduções suficientes para construir uma defesa sólida. Mas algo em James tinha mudado. Aquele cálculo cuidadoso que guiara toda a sua vida parecia de repente insuficiente. Marca o voo. Partimos amanhã. Nós os 3. A equipa ficou chocada. James Park nunca tomava decisões impulsivas, nunca operava pela intuição apenas por dados. E, no entanto, lá estava ele, prestes a atravessar o oceano, confiando nas palavras de um rapaz de 8 anos. Diane estava nervosa com a viagem internacional. Nunca tinha saído de Portugal, nunca imaginara que sairia. Mas James tratou de tudo, passagens de primeira classe, documentação logística impecável. Malcolm estava calmo, quase entusiasmado. O pergaminho está feliz porque vamos, disse ele enquanto arrumava a pequena mochila. Ele esperou tanto tempo. O voo de 12 horas para Macau pareceu simultaneamente interminável e demasiado curto. Malcolm sentou-se junto à janela, desenhando montanhas e templos que nunca tinha visto. James observava-o fascinado e inquieto pela serenidade quase sobrenatural do menino. Diane partilhou mais sobre a infância do filho durante o voo, a voz baixa sob o zumbido dos motores. Ele sempre foi diferente. Quando era pequeno, falava durante o sono em línguas que eu não reconhecia. Um dia descreveu um mercado, os cheiros, os vendedores, o arranjo das bancas. Meses depois vi um documentário sobre um mercado tradicional em Macau. E era exatamente o que ele descrevera. Ele nunca tinha visto aquilo. Ela olhou para o filho adormecido. Os professores sugeriram testes para autismo, dificuldades de aprendizagem. Tudo. Todos os testes vieram normais. Ele é apenas diferente. Eu deixei de tentar explicar. Eles chegaram a Macau quando o amanhecer começava a atingir a cidade. James não regressava ali há 5 anos desde o funeral do pai. A cidade parecia simultaneamente familiar e estranha, mais moderna do que lembrava, mas ainda carregada dos ecos da infância. Malcolm deu um passo fora do avião e ficou absolutamente imóvel. É mais barulhento aqui, sussurrou. Tantas vozes antigas.
Ficaram num hotel de luxo na Coloane. Malcolm parecia atordoado com a densidade de história à sua volta, como se camadas de tempo pressionassem os ossos antigos daquela cidade. Na manhã seguinte, tomaram um táxi para o bairro histórico da Taipa, uma zona preservada onde vielas estreitas e casas tradicionais luso-chinesas sobreviviam entre os arranha-céus modernos. A casa da professora Mei Lin era pequena, mas impecavelmente cuidada. A idosa surgiu à porta pequena, olhar afiado estudando-os com uma intensidade que lembrava a James, o seu avô. O olhar dela fixou-se imediatamente em Malcolm. Então, és tu quem ouve? Malcolm inclinou-se num cumprimento respeitoso exatamente como Diane o ensinara. Sim, senhora. Os pergaminhos sussurram para mim. Os olhos da professora encheram-se de lágrimas. O teu avô teria adorado conhecer-te. Dentro da casa tradicional, havia livros pergaminhos e ervas medicinais penduradas a secar. O ar cheirava a ginseng e crisântemo seco. A professora Mei Lin serviu chá com mãos que tremiam ligeiramente pela idade, mas a voz manteve-se firme. O teu trisavô Park Jin-woo era um curandeiro. Começou ela olhando para James. Formado tanto na medicina tradicional coreana quanto na chinesa. Viajou para a China durante a dinastia Qing e estudou com mestres médicos. Durante um surto de peste, ele criou a fórmula dos 5 elementos. Salvou milhares de vidas. Ela serviu chá em delicadas chávenas de porcelana. O imperador chinês ficou tão impressionado que concedeu a Park Jin-woo um decreto imperial, algo sem precedentes para um estrangeiro. Ele deu à tua família direitos exclusivos de produzir a fórmula selados com o próprio selo vermelhão do imperador. Por que é que o meu avô o escondeu? Perguntou James. Park Jin-woo trouxe o decreto de volta para a Coreia e manteve-o oculto, receando que tornasse a família alvo de roubo ou manipulação política. Ele passou-o ao filho com instruções claras. Guarda-o em segurança. Só o partilha quando for absolutamente necessário. O pergaminho passou por gerações sempre escondido, sempre protegido. O olhar da professora Mei Lin perdeu-se na distância. O teu avô entregou-mo para que eu o guardasse. Ele também tinha um dom, sabes, não como o deste rapaz, mas conseguia sentir coisas que os outros não conseguiam. Ele disse-me que a tua trisavó também tinha habilidades linguísticas invulgares. Conseguia ler textos médicos em línguas que nunca estudara. Ela olhou para Malcolm. O teu avô acreditava que algumas almas carregam conhecimento antigo e que esse conhecimento surge quando a família precisa de proteção. Malcolm permanecera em silêncio, escutando com aquela concentração intensa. De repente falou: Ela está aqui. Todos se viraram para ele. A tua trisavó, disse Malcolm, os olhos distantes. Não o espírito dela, mas o seu eco, o seu saber, está nas paredes desta casa, nos pergaminhos. Ela quer que compreendas. A mão da professora Mei Lin tremeu um pouco de chá, derramando-se no pires. O que é que ela quer que ele compreenda? Que curar não tem a ver com posse ou lucro, tem a ver com ligação. O remédio funciona porque carrega a intenção. Amor, o desejo de ajudar. É isso que o torna poderoso. A professora levantou-se devagar e foi até um armário embutido na parede. Pressionou um painel escondido, revelando um compartimento secreto. De lá, retirou uma caixa antiga de madeira, a superfície polida e gasta por séculos de manuseio cuidadoso. Dentro, envolto em seda vermelha, repousava o decreto imperial. O selo vermelhão do imperador era visível mesmo através da proteção de tecido. Ela entregou-o a Malcolm e não a James. Lê, menino. Diz-nos o que está escrito. Malcolm desenrolou o pergaminho com cuidado, as mãos pequenas, firmes, apesar do peso da história que seguravam. Os seus olhos percorreram os caracteres. Depois começou a traduzir a voz clara e precisa. Este é um documento oficial da dinastia Qing, concedendo direitos exclusivos de produção farmacêutica a Park Jin-woo.
e aos seus descendentes de sangue, para sempre irrevogável, selado pela autoridade imperial. Ele continuou listando a fórmula dos 5 elementos com todas as especificações, incluindo testemunhos de médicos imperiais sobre a sua eficácia. Datado de 1823. Legal. Vinculativo. Autenticado pela mais alta autoridade da época. Mas há mais aqui, disse Malcolm suavemente. Uma nota pessoal adicionada pelo próprio Park Jin-woo, escrita com tinta diferente, caligrafia mais íntima. Ele leu: para os meus descendentes que segurarão este documento, lembrem-se de que curar é um dever sagrado, não uma transação comercial. A fórmula que criei salvou vidas durante grande sofrimento. Honrem esse propósito. Deixem que o lucro sirva à cura, não o contrário. Se lutarem por este remédio, desonram aqueles que foram salvos por ele. Sejam guardiões dignos. As palavras atingiram James como um golpe físico. Ele passara anos obcecado por margens de lucro, participação no mercado, preços das ações. Quando foi a última vez que pensou nos pacientes que sua medicina ajudava? Quando é que a cura se tornara secundária? A vitória. Malcolm olhou para ele com aqueles olhos antigos. Ele não está zangado consigo, Sr. Park. Ele compreende, mas espera que se lembre. A professora Meilin permitiu que levassem o decreto imperial com toda a documentação adequada. Ela testemunharia sobre a proveniência em tribunal, se necessário. James segurou o pergaminho, sentindo-lhe o peso. Mais do que papel e tinta, era um legado, uma responsabilidade que ele tinha esquecido de carregar. Malcolm tocou-lhe no braço gentilmente. Os pergaminhos estão felizes agora. Estão todos juntos outra vez, a contar a história completa. Mas enquanto se preparavam para ir embora, James percebeu que a verdadeira história não era sobre ganhar um processo. Era sobre o que ele faria depois de ganhar. O rapaz tinha lhe devolvido a empresa. Agora restava uma única pergunta. Que tipo de homem ele escolheria ser? Eles voaram de volta para Lisboa com o decreto imperial em segurança. James estava mais quieto, mais pensativo do que qualquer membro da sua equipa alguma vez o vira. Algo fundamental tinha mudado dentro dele, uma fissura na armadura que passara décadas a construir. E Malcolm, desenhando calmamente no assento ao lado, parecia perceber tudo. De volta a Lisboa restavam 35 dias até o prazo final do tribunal. A patente imperial precisava de ser autenticada por peritos independentes antes de poder ser apresentada como prova. A equipa jurídica de James organizou a verificação através de várias instituições, reunindo credenciais e documentação de proveniência. Tudo corria sem problemas até David King entrar no gabinete de James com uma expressão sombria. A Mad Farm Global está a exigir testes próprios, disse ele. Querem pôr à prova diretamente as capacidades do Malcolm. O tribunal aprovou o pedido. James sentiu o maxilar contrair-se. Vão atrás de uma criança de 8 anos, estão desesperados. Sabem que se as traduções do Malcolm forem validadas, perdem tudo. A sessão foi marcada para o Centro de Conferências da Universidade de Lisboa, terreno neutro, com segurança adequada. 5 peritos nomeados pelo tribunal foram reunidos. O Dr. Richard Jang, sinólogo de Harvard. O Dr. Kenji Yamamoto, historiador de medicina tradicional chinesa de Tóquio. O professor Liu, especialista em linguística da Universidade de Pequim. A doutora Patrícia Henriques, especialista na dinastia Qing, e o Dr. Michael Foster, psicólogo infantil de Johns Hopkins. A equipa jurídica da Mad Farm Global estaria presente, e de alguma forma a imprensa já tinha apanhado o rastro da história. Manchetes sobre o menino tradutor milagroso circulavam por toda a parte. Câmaras alinhavam-se na rua diante da universidade. Lá dentro, a segurança era apertada. Diane estava aterrorizada. Vão transformá-lo num espetáculo, disse ela a voz trêmula enquanto se preparavam naquela manhã. Ele é só um menino, Sr. Park. E se tentarem enganá-lo, e se o fizerem sentir-se como um monstro,
James surpreendeu-se com a própria resposta carregada de uma proteção que não esperava sentir. Não vou deixar que lhe façam mal. Podemos parar isto se quiser. Encontro outra forma. Malcolm ouviu da porta. Está tudo bem, mamã. Os pergaminhos querem ser ouvidos. Eu não tenho medo. Diane olhou para James e viu nos olhos dele preocupação genuína em vez de frieza calculada. Deu o seu consentimento, mas insistiu em ficar perto de Malcolm durante todo o processo. A sala de conferências estava preparada com iluminação adequada e uma cadeira pequena junto à mesa de testes. Os pergaminhos seriam apresentados um a um, sob proteção de vidro manuseados com luvas de arquivo pelos peritos. O Dr. Jung começou cético a voz, carregando uma dúvida clara. Esperam que acreditemos que um rapaz de 8 anos consegue ler mandarim clássico que deixou alguns dos maiores estudiosos do mundo sem resposta. Ele apresentou o primeiro teste, um pergaminho que Malcolm nunca tinha visto. Um texto médico sobre o tratamento de fraturas ósseas escrito com terminologia extinta e caracteres anteriores à padronização moderna. Malcolm estudou-o em silêncio, sem hesitação, sem incerteza. Depois começou a traduzir a voz pequena, firme e clara. Este pergaminho descreve como tratar ossos partidos, usando talas de bambu. O curandeiro recomenda uma pasta feita de casca de ovo moída e mel para promover a cura. Os ossos devem ser alinhados com cuidado e depois envolvidos de forma apertada, mas não tão apertada que impeça o fluxo de sangue. O paciente deve beber caldo de ossos feito de animais específicos para ganhar força. Precisão perfeita. Compreensão subtil do contexto médico. Conhecimento histórico que não deveria estar ao alcance de uma criança. A expressão do Dr. Jung passou do ceticismo à confusão. O professor Lewy aumentou o grau de dificuldade. Apresentou pergaminhos com caracteres danificados, textos incompletos, dialetos obscuros com que até especialistas tinham dificuldades. Malcolm lidou com cada um com calma e precisão. Depois Malcolm fez algo que deixou todos boquiabertos. Corrigiu interpretações acadêmicas anteriores, apontando onde caracteres tinham sido transcritos de forma errada na literatura científica existente. O professor Lewy verificou as observações, comparando com as fontes originais. O rapaz tinha razão. A sala ficou tensa, desconfortável com a impossibilidade que se desenrolava diante deles. O Dr. Foster, o psicólogo, inclinou-se para a frente. Malcolm, podes descrever o teu processo. Quando lês estes pergaminhos, o que é que sentes? Malcolm pensou com cuidado. Eu ouço as vozes dos curandeiros. Não palavras exatamente, mas sentimentos e saber. Eles estavam preocupados com as pessoas que tentavam ajudar. Ele apontou para um pergaminho. Este aqui parece pesado. O curandeiro estava triste porque não conseguia salvar toda a gente. O Dr. Foster consultou as notas e deixou escapar um suspiro baixo. Os registros históricos confirmavam que aquele pergaminho específico tinha sido escrito durante um surto de peste com taxas de mortalidade elevadas. Malcolm não tinha como saber isso apenas pelo texto. Victoria Crawford, advogada principal da MedPharm Global, interveio bruscamente. Isto pode ser uma fraude elaborada. Talvez a criança tenha sido treinada em textos específicos. Exijo testes cegos com pergaminhos que nem a equipa do Sr. Park nem a criança tenham visto antes. Os peritos concordaram. Foram buscar documentos ao arquivo raro da Universidade, pergaminhos, nunca fotografados, nunca digitalizados, vistos apenas por um punhado de estudiosos em condições rigorosamente controladas. Malcolm traduziu-os sem falhas. A expressão confiante de Victoria Crawford começou a vacilar. Então, enquanto traduzia um pergaminho em particular, Malcolm parou o sobrolho franzido. Há algo estranho aqui. Como uma sombra por trás das palavras. Malcolm apontou para o que parecia ser apenas um espaço em branco no pergaminho. O Dr. Jung foi buscar equipamento de luz especializado, o tipo usado para detetar falsificações e restaurações.
Sob luz UV surgiu uma marca de água oculta invisível a olho nu. Malcolm descreveu o que via. Um selo, que não corresponde à origem que o documento afirma ter. Os peritos examinaram o pergaminho cuidadosamente, cruzando dados com bases de autenticação. A voz do Dr. Zhang saiu atônita. Esta marca de água prova que este pergaminho é uma falsificação. Não é antigo, foi criado nos últimos 50 anos, com tintas modernas e papel artificialmente envelhecido. Este pergaminho estava na nossa fila de autenticação. Quase o certificávamos como genuíno. David King começou imediatamente a investigar a proveniência do documento. Em minutos rastreou-o até uma doação feita pela empresa-mãe da Mad Farm Global há 30 anos. O rosto de Victoria Crawford empalideceu. Malcolm continuou a examinar os outros pergaminhos contestados que a Mad Farm Global tinha apresentado como prova. Encontrou marcas de água semelhantes em mais 3 documentos, todos falsificados, todos fabricados para apoiar a alegação de propriedade anterior. A investigação que se seguiu revelou tudo. O fundador da Mad Farm Global, Richard Kensington, tinha sido aprendiz de um praticante de medicina tradicional coreana na década de 1970. Esse praticante era um parente distante da família Park. Kensington teve acesso a partes da fórmula original e depois criou falsificações elaboradas para reivindicar descoberta independente. Construiu toda a sua empresa sobre conhecimento roubado. Quando o sucesso da Park Pharma ultrapassou o seu, ele fabricou o processo judicial como vingança. As traduções impossíveis de Malcolm tinham exposto toda a fraude. Os peritos reuniram-se em silêncio e, no final, apresentaram as conclusões. O Dr. Zhang falou primeiro. Estudo linguística há 30 anos. O que esta criança demonstra é cientificamente inexplicável, mas é real. O professor Lewy assentiu. A precisão dele é inquestionável. O contexto cultural que fornece a compreensão emocional dos textos é sem precedentes. O Dr. Yamamoto acrescentou. Ele não está apenas a traduzir palavras. Está a aceder à intenção por trás delas, ao espírito dos autores originais. A avaliação do Dr. Foster foi cuidadosa, porém definitiva. O Malcolm não mostra qualquer sinal de treino ou manipulação. Ele experiencia estes textos de forma única. Não posso explicar isto médica ou psicologicamente, mas também não posso negar o que testemunhei. A doutora Patrícia Henriques concluiu. As capacidades dele são empiricamente inegáveis, independentemente de conseguirmos explicá-las ou não. As traduções são válidas e devem ser aceites como prova. Após horas de testes, Malcolm parecia exausto. Os ombros pequenos caídos, os olhos pesados. O Dr. Foster reparou. Estás bem, Malcolm? Os olhos do menino brilharam com lágrimas que não caíam. É pesado. Toda a tristeza nos pergaminhos. O remédio era para ajudar pessoas. Mas agora estão a lutar e a mentir por causa dele. Isso deixa os pergaminhos tristes. E deixa-me triste também. Diane puxou-o para perto, protetora, o coração a doer pelo peso que o filho carregava. James sentiu algo partir dentro do peito. Aquela criança carregava um dom, mas também um fardo. E ainda assim usava-o porque os pergaminhos queriam ser ouvidos. Havia mais coragem naquele menino de 8 anos do que James alguma vez mostrara na vida inteira. Victoria Crawford pediu uma reunião privada com David King. Regressou 1 hora depois, a voz tensa, cheia de raiva contida e derrota. À luz das descobertas, a Mad Farm Global retira todas as contestações de autenticidade. A patente imperial e as traduções de Malcolm Johnson permanecerão incontestadas. Vamos reavaliar a nossa posição relativamente ao processo inteiro. Código para eles sabiam que tinham perdido. Lá fora, jornalistas cercaram o edifício. A equipa de segurança de James criou um corredor de proteção, mas as perguntas eram como rajadas. É verdade que um menino de 8 anos salvou a sua empresa. Como é que ele lê línguas antigas?
Vai explorar o dom desta criança. James parou. E pela primeira vez na carreira falou a partir da emoção, não do cálculo. Malcolm Johnson é uma criança extraordinária com um dom que ainda não compreendemos totalmente. Ele ajudou-nos a descobrir a verdade não apenas sobre documentos antigos, mas sobre aquilo que realmente importa. Ele não é uma ferramenta nem uma curiosidade. É uma pessoa notável que merece proteção e respeito. Qualquer pessoa que tente explorá-lo ou magoá-lo terá de responder perante mim pessoalmente. Os olhos de Diane arregalaram-se surpresa com a intensidade protetora de James. Malcolm olhou para cima e deu um pequeno sorriso, um gesto subtil de confiança, que para James valia mais do que qualquer vitória corporativa. No carro, a caminho do apartamento, Malcolm adormeceu encostado à mãe, esgotado emocional e fisicamente. Diane sussurrou para James: "Obrigada por protegê-lo lá dentro. Não precisava de o defender daquela forma." James observou a criança adormecida, tão pequena, e ainda assim capaz de coisas impossíveis. "Senhora Johnson, o seu filho salvou a minha empresa, mas acho que ele pode estar a salvar algo ainda mais importante." O que James hesitou desconfortável com a própria vulnerabilidade, mas obrigando-se a continuar. "A minha capacidade de ser humano outra vez." As luzes da cidade desfocavam-se pelas janelas do carro enquanto atravessavam o trânsito noturno de Lisboa. À frente estava a batalha final no tribunal, mas James percebeu que o resultado importava menos do que o que ele escolheria fazer com a vitória. Malcolm mostrara-lhe que há coisas que não podem ser medidas ou controladas, que a sabedoria flui através de recipientes inesperados, que as verdades mais valiosas surgem das fontes mais improváveis. A questão agora era: ele honraria essa lição. 2 semanas se passaram desde a verificação dos peritos. A data do julgamento chegou com o peso da inevitabilidade. O Tribunal Judicial de Lisboa estava lotado, cada assento ocupado por advogados, jornalistas e executivos da indústria farmacêutica, todos atentos ao caso que já tinha captado atenção internacional. James sentou-se à mesa do autor ao lado de David King e da equipa jurídica, projetando a calma controlada que sempre o caracterizara. Mas as mãos escondidas sob a mesa estavam cerradas. Diane e Malcolm sentaram-se na galeria. O menino parecia nervoso, apesar do dom extraordinário. As mãos pequenas entrelaçadas no colo, os olhos inquietos a percorrer a sala imponente. A juíza doutora Patrícia Henriques, a mesma especialista da dinastia Qing, que testemunhara as capacidades de Malcolm, presidia ao caso. A expressão dela era neutra, profissional e impenetrável. A equipa jurídica da MedPharm Global estava visivelmente abatida após o desastre da verificação. Victoria Crawford sentou-se rígida, a confiança habitual substituída por uma cautela estudada. Mas ainda não tinham desistido da ação. Em vez disso, mudaram de estratégia, agora pediam um acordo reduzido de 800 milhões de euros, em vez dos 2,8 mil milhões originais. O argumento deles, mesmo que o decreto imperial fosse autêntico à legislação moderna sobre propriedade intelectual, deveria prevalecer sobre documentos antigos. David King apresentou a declaração inicial com precisão metódica. As provas são claras e irrefutáveis. A patente imperial foi autenticada por 5 instituições independentes. As traduções de Malcolm Johnson foram verificadas por peritos nomeados pelo tribunal. As alegadas provas da MedPharm Global foram expostas como falsificações elaboradas. A cadeia de propriedade da família Park é contínua, documentada e ininterrupta há 2 séculos. A Park Pharma foi construída legitimamente, com base num conhecimento ancestral, protegido por decreto imperial. A resposta de Victoria Crawford foi astuta. Excelência, o decreto imperial é um artefacto histórico fascinante, mas não é um documento legal moderno. A dinastia Qing caiu em 1912. A sua autoridade legal terminou há mais de um século. Patentes farmacêuticas atuais exigem outros critérios, outros processos, outras provas.
O Sr. Park deve demonstrar que a fórmula moderna corresponde exatamente à de 1823. O ônus da prova é dele. Então ela jogou a sua carta final. Victoria apresentou uma análise química do produto principal da Park Pharma. Os relatórios mostravam compostos sintéticos, processos modernos de fabricação e agentes estabilizadores que não existiam em 1823. Esta não é a mesma fórmula de 1823, argumentou. O Sr. Park alterou-a extensivamente com química contemporânea. Se a fórmula foi modificada, o decreto imperial deixa de ser aplicável. A cadeia de autenticidade está quebrada. David King pediu um intervalo para a consulta. Na sala de conferências, James encarou uma verdade difícil. A fórmula tinha sido modernizada. O avô e o pai tinham feito melhorias, melhor eficácia, melhor conservação, métodos modernos de produção. Mas os componentes medicinais essenciais eram os mesmos. Seria isso suficiente? Legalmente? Importava. Podemos argumentar evolução gradual, disse David King, mas é arriscado. A juíza pode decidir que modificações substanciais anulam o documento original. James esfregou as têmporas, sentindo o peso esmagador daquele momento. Então ouviu uma vozinha à porta. Sr. Park, posso dizer-lhe o que os pergaminhos estão a dizer. Malcolm estava ali e tinha escapado discretamente da mãe. Agora não? Malcolm, disse James, a frustração a endurecer o tom. Isto é uma questão legal complexa. Mas Malcolm insistiu com aquela certeza tranquila que James já aprendera a reconhecer. É por isso que importa. O curandeiro que criou a fórmula, ele disse que a medicina é viva, que deve crescer e mudar. James parou e virou-se lentamente. O que queres dizer? Noutro dos pergaminhos, o teu trisavô escreveu que um bom remédio adapta-se ao novo conhecimento. Ele disse que as gerações futuras deveriam torná-la melhor, não mantê-la congelada no passado. Os olhos de David King arregalaram-se. Qual pergaminho consegues mostrar-nos? Malcolm apontou para um documento específico no dossiê de provas, um pergaminho que antes julgavam conter apenas técnicas de preparação. Há uma passagem que não traduzimos completamente. É sobre legado e melhoria. Quando o tribunal retomou, David King pediu autorização para apresentar uma tradução adicional. A juíza Patrícia Henriques permitiu, embora a expressão dela revelasse surpresa. Malcolm foi chamado à testemunha, criando um impacto imediato no tribunal lotado. O Dr. Foster, o psicólogo infantil, estava presente para garantir que o processo fosse adequado para uma criança. Malcolm prestou juramento com adaptações próprias da idade, a pequena mão sobre a Bíblia, a voz clara, ao prometer dizer a verdade. David King guiou-o gentilmente. Malcolm, podes ler esta passagem para o tribunal. Malcolm estudou o pergaminho projetado no ecrã da sala. Depois traduziu com a mesma voz firme e serena que todos já reconheciam. Eu entrego esta fórmula aos meus descendentes, não como uma relíquia fixa, mas como uma fundação. Construam sobre ela. Melhorem-na com novo conhecimento. A medicina deve evoluir à medida que a compreensão cresce. O núcleo permanece. Curem com respeito pela sabedoria da natureza. Mas não tenham medo de aperfeiçoar aquilo que comecei. É assim que a cura avança. A sala ficou em silêncio absoluto. Victoria Crawford aproximou-se para o contra-interrogatório, movendo-se com cautela, ciente de como pareceria atacar uma criança perante câmaras e jornalistas. Malcolm, como podes ter tanta certeza de que é isso que os caracteres significam? Línguas antigas podem ser interpretadas de muitas maneiras. Malcolm encontrou o olhar dela diretamente. Eu não leio só os caracteres, senhora. Eu ouço o que o curandeiro queria dizer quando os escreveu. Ele queria que a família tornasse o remédio melhor. Não igual para sempre. Victoria tentou outro ângulo. Mas tens apenas 8 anos. Como podes compreender conceitos médicos complexos e intenções legais?
A resposta de Malcolm foi simples e profunda. Eu não entendo toda a medicina, mas entendo o que ele sentiu quando escreveu isto, e ele sentiu esperança, que os curandeiros do futuro fossem mais sábios do que ele. A juíza Henriques inclinou-se para a frente, dirigindo-se diretamente ao menino Malcolm, segundo a tua compreensão destes pergaminhos. Park Jin-woo pretendia que a fórmula permanecesse exatamente como ele a criou. Malcolm abanou a cabeça. Não, senhora. Ele sabia que a medicina no tempo dele não era perfeita. Queria que a família continuasse a aprender a melhorar. O importante era da intenção de curar, não os ingredientes exatos. E a fórmula moderna, na tua opinião, mantém essa intenção. Malcolm olhou para James. A pausa pareceu eterna. Agora mantém. Duas palavras que carregavam o peso de um julgamento e de esperança. Victoria Crawford pediu uma reunião com o seu cliente. Richard Kensington Jr., CEO da Mad Farm Global, parecia derrotado, encurralado por provas esmagadoras. 20 minutos depois, regressaram. Excelência! Começou Victoria. A voz tensa à luz das novas provas e da patente imperial autenticada à Mad Farm Global, retira o processo na sua totalidade. Reconhecemos a legítima propriedade da família Park e apresentamos as nossas desculpas por esta contestação infundada. O martelo da juíza desceu com força decisiva. O processo é encerrado com prejuízo. O tribunal considera que a Park Pharma demonstrou propriedade legítima da fórmula dos 5 elementos, tanto na sua forma histórica como na sua adaptação moderna. A patente imperial permanece válida como documento de criação original e de legado pretendido. A sala explodiu em murmúrios. A equipa de James celebrou discretamente. Diane envolveu Malcolm num abraço apertado. A imprensa saiu em massa para noticiar o veredito, mas James sentiu algo inesperado. Não triunfo, mas tristeza. Ele tinha vencido. A empresa estava salva, mas as palavras de Malcolm ecoavam. Agora mantém. O que significava que antes não mantinha. O menino tinha visto através dele e tinha percebido que lucro e quota de mercado se tinham tornado fins em vez de meios. Que James quase perdera de vista o propósito original da fórmula. Lá fora, na conferência de imprensa, James fez uma declaração que surpreendeu até a sua própria equipa. O veredito de hoje confirma aquilo que o meu antepassado criou há 200 anos. Mas o testemunho de Malcolm Johnson lembrou-me de algo ainda mais importante porque ele criou. A medicina existe para curar, não para gerar lucro. Eu perdi essa verdade. A partir de agora, a Park Pharma vai honrar a intenção original da nossa fórmula. Os jornalistas pressionaram. De que forma vamos estabelecer a Fundação Park Jin-woo para fornecer acesso acessível aos nossos medicamentos às comunidades carenciadas? E vamos financiar investigação sobre métodos tradicionais de cura que a medicina moderna tem ignorado. O lucro servirá à cura, não o contrário. Quando a multidão começou a dispersar, Malcolm aproximou-se de James. O menino parecia cansado, emocionalmente esgotado pela experiência no tribunal, por carregar o peso de uma sabedoria ancestral num corpo tão pequeno. Sr. Park, agora que os pergaminhos já contaram a sua história e que o caso acabou, a mamãe e eu temos de voltar só a limpar. O senhor vai esquecer-nos. A pergunta atravessou o coração de James como nada antes na vida. A mão de Diane apertou o ombro de Malcolm, mostrava que também ela temera o mesmo. Seriam apenas ferramentas úteis a descartar depois de cumprirem o seu propósito. James olhou para aquela criança extraordinária, que não só lhe salvara a empresa, mas fizera algo infinitamente maior. Malcolm tinha desafiado as suas certezas, mostrado que sabedoria não conhece idade nem estatuto, que as verdades mais valiosas vêm embrulhadas nos pacotes mais inesperados. Aquele menino que ouvia sussurros em pergaminhos antigos fizera um bilionário cínico lembrar-se do que curar realmente significava. Ele percebeu que nas últimas semanas o seu ático não parecia mais estéril.
parecia vivo, quente, cheio de propósito, por causa da bondade silenciosa de Diane e da presença extraordinária de Malcolm. A vitória corporativa parecia vazia, comparada com a pergunta nos olhos do menino. Vai esquecer-nos. James ajoelhou-se para ficar ao nível dele, um gesto que se tornara natural ao longo dessas semanas transformadoras. Mas a resposta que aquele momento exigia não podia ser dada ali num corredor de tribunal. Não, Malcolm disse em voz baixa. Não vou esquecer. Mas precisamos falar disto como deve ser. Nós, os três. Hoje à noite. Por agora, a batalha legal estava vencida. Mas o verdadeiro teste acabara de começar. Que tipo de homem James escolheria ser? 3 dias tinham passado desde a vitória no tribunal. O ático de James parecia suspenso num limbo desconfortável. Diane e Malcolm continuavam lá ainda como empregada doméstica e filho. Mas a tensão era quase palpável. O que acontece agora? A pergunta pairava entre eles, não dita, mas presente. James estava sozinho no escritório, confrontando-se consigo mesmo como evitara durante anos. O seu ático era minimalista, caro, vazio. Sempre o chamara de eficiente e despojado, um reflexo da sua mente focada. Agora parecia estéril, sem vida. Antes de Diane e Malcolm, ele vivia como uma máquina. Trabalhar, dormir, repetir, sem amigos, sem família, sem calor humano. Pensou na ex-mulher Jennifer. Ela partira há 8 meses com palavras que ainda doíam. Tu és casado com a tua empresa, não comigo. Na altura, James desvalorizara, dizia que ela não compreendia a ambição, o que construir um império exigia. Agora via a verdade. Ela tivera razão. Escolhera margens de lucro em vez de parceria, dados em vez de intimidade. Construíra um império de 4,2 mil milhões. E no processo perdera a própria humanidade. O ático era apenas um sintoma disso. Bonito, caro, completamente vazio. Mas Malcolm despertara algo adormecido nele. Algo mais profundo que gratidão. Algo mais assustador. Cuidado genuíno por outra pessoa. O instinto protetor quando jornalistas rodearam Malcolm. O orgulho ao vê-lo testemunhar com coragem silenciosa. O calor que sentia quando o menino sorria para ele. Esses sentimentos assustavam James mais do que qualquer processo judicial. E Diane? Com a sua dignidade tranquila, a forma como protegia o filho enquanto lhe ensinava a bondade, a força de uma mãe solteira que trabalhava em múltiplos empregos, a sabedoria de deixar Malcolm usar o dom sem deixar de ser criança. James dava por si à espera das noites em que ela estava presente. Ela fazia o ático parecer um lar. Ele estava numa encruzilhada. Poderia agradecer-lhes, oferecer uma indemnização generosa, deixá-los partir e regressar à sua vida eficiente e vazia. Ou poderia escolher algo assustador. Conexão. Deixar estas duas pessoas entrarem na sua vida. Arriscar cuidar. Arriscar vulnerabilidade. Arriscar mudança. James pegou no telefone e ligou a David King. Preciso que redija algo. Incomum, explicou a intenção. Do outro lado da linha, houve uma longa pausa. James, tens a certeza. Isto é um compromisso enorme. Nunca estive tão certo de nada. Nessa noite, James convidou Diane e Malcolm ao escritório. As mãos tremiam enquanto colocava as cadeiras. Surpreendeu-se nunca tremer em negociações de bilhões. Mas isto importava mais. Eles chegaram. Malcolm trazia um desenho. Diane parecia apreensiva, instintivamente protetora. Antes que James falasse, Malcolm entregou-lhe o desenho. Mostrava 3 figuras, um homem alto, uma mulher, um menino pequeno de mãos dadas frente a uma casa. Por cima, escrito com cuidado infantil: a família é onde o coração aprende a ouvir. James olhou para aquilo e a emoção apertou-lhe a garganta. Ele começou de forma desajeitada, pouco habituado à honestidade emocional. Sra. Johnson, Malcolm, estas últimas semanas foram extraordinárias.
Não apenas porque ganhamos o caso, mas porque vocês me mostraram algo que eu tinha perdido. Diane ouviu atentamente o braço protetor em torno de Malcolm. Eu construí uma empresa de sucesso, mas construía à custa de tudo o resto. Estive sozinho durante anos e convenci-me de que isso era força e independência. Mas ajudaram-me a perceber que era só vazio. Ele virou-se para o menino. Tu perguntaste se eu me esqueceria de ti. A resposta é não. Não conseguiria mesmo que tentasse. Tu mudaste tudo. James ajoelhou-se para ficar ao nível do olhar de Malcolm, um gesto que se tornara natural entre eles. Queria perguntar-vos algo. Não como empregador, mas como alguém que passou a sentir um enorme carinho por vocês. Fez uma pausa reunindo coragem. Considerariam ficar aqui, não nos quartos de hóspedes, mas numa casa verdadeira, permitiriam que eu fizesse parte da vossa família. A resposta imediata de Diane foi resistência. Sr. Park, foi incrivelmente generoso conosco. O aumento de salário, o fundo de educação para o Malcolm. Não podemos aceitar mais. James levantou-se enfrentando-a diretamente. Eu não estou a oferecer caridade, Sra. Johnson. Estou a pedir família. Estou a pedir que me deem a oportunidade de ser mais do que o patrão do Malcolm. Ser alguém que realmente se preocupa convosco. Que quer apoiar-vos não por obrigação, mas por afeto genuíno. A voz dele suavizou. Este ático foi um mostruário durante anos. Bonito, mas vazio. Quando vocês estão aqui, ele sente-se vivo. Quando o Malcolm ri no corredor. Quando a Diane canta baixinho enquanto prepara o jantar. Quando eu chego a casa e já não parece um mausoléu. Era isso que me faltava. Depois, explicou os aspectos práticos. A ala oeste tinha sido renovada como espaço privado, para eles entrada separada cozinha completa, sala de estar. Diane não teria obrigações de trabalho. Bolsa total para qualquer escola que Malcolm escolhesse, financiamento para as suas necessidades educativas únicas, cuidados de saúde, segurança, viagens, tudo assegurado. Documentos legais garantiriam os direitos deles. E, acima de tudo, a liberdade de partirem quando quiserem. Isto não é uma gaiola dourada. É um lar que espero que escolham partilhar. A voz de Diane tremeu. Sr. Park, James, eu estive sozinha com o Malcolm desde antes dele nascer. Sobrevivemos sozinhos. Eu não sei como deixar alguém entrar. Eu entendo, disse James. Eu também estive sozinho. Talvez pudéssemos aprender juntos. Ela olhou para o filho. Misha, o que achas? A resposta foi imediata. Eu quero ficar, mamã. O Sr. Park precisa de nós. E nós precisamos dele também. O menino aproximou-se de James. O senhor está sozinho, não está? Como os pergaminhos estavam sozinhos à espera de alguém que os ouvisse. James sentiu lágrimas a arder nos olhos. Quando for a última vez que chorar assim. Malcolm, estive muito sozinho. Já não precisa, Sr. Park. A mamãe e eu sabemos o que é isso. Mas nós não somos sozinhos. Juntos. O senhor também pode não ser sozinho conosco. Diane olhou entre o filho e James. Viu emoção verdadeira no rosto de James, não cálculo, não piedade. Viu esperança no olhar de Malcolm. Viu a ligação autêntica entre ambos. Ela tomou a sua decisão. Nós vamos tentar. Não prometo para sempre, mas vamos tentar. James expirou fundo sem perceber que estava a aprender a respiração. É tudo o que eu peço. Uma oportunidade. Durante a semana seguinte, mudaram-se. Os pertences simples de Diane e Malcolm pareceram pequenos na ala renovada, mas rapidamente transformaram aquele espaço em lar. Os desenhos de Malcolm foram para as paredes, as fotografias de Diane para as estantes. Pequenos toques pessoais substituíram o vazio caro. James ajudou Malcolm a montar o quarto. O menino quis a cama junto à janela, para ver as estrelas. Elas fazem-me lembrar os pergaminhos, todas as vozes antigas a cantar.
Estabeleceram jantares em família os primeiros de James em anos. Às vezes, Diane cozinhava. Às vezes pediam comida. Às vezes James tentava ajudar. Com resultados tão desastrosos que faziam Malcolm rir sem parar. Malcolm fazia os trabalhos de casa no balcão da cozinha, enquanto James trabalhava ali perto. O ático encheu-se de sons que nunca conhecera risos. Conversas. As perguntas infinitas de Malcolm sobre absolutamente tudo. A equipa de James notou a mudança. Ele sorria mais. Era mais paciente. Mais humano. Ele cumpriu a promessa feita no Tribunal à Criação da Fundação Park Jin-woo para a medicina acessível. Malcolm ajudou a escolher o nome explicando o que o curandeiro original teria querido. A primeira iniciativa fornecer medicamentos gratuitos a comunidades carenciadas. Diane, com experiência em trabalho comunitário, ajudou a desenhar os programas de apoio. Tornou-se um projeto de família. James também criou a Bolsa Malcolm Johnson, destinada a crianças com capacidades inexplicáveis, financiando investigação ética, protegendo crianças como Malcolm e ajudando-as a compreender os próprios dons. Para que outras crianças que ouvem coisas não se sintam tão sozinhas, perguntou Malcolm. Exatamente. Pequenos momentos acumularam-se, até se tornarem uma vida. James ensinou Malcolm a jogar xadrez. Ficou surpreendido com a compreensão intuitiva do menino. Malcolm ensinou James a desenhar rindo das tentativas desajeitadas do adulto. Diane contou histórias da sua infância em Atlanta. James timidamente partilhou memórias do seu pai severo. Eles começaram a ver filmes juntos, a discutir sobre as melhores coberturas de pizza, a criar piadas internas. Numa noite cerca de um mês depois da mudança deles, James percebeu algo profundo. Tinha estado em casa todas as noites para jantar. Recusara viagens de negócios para ficar com Diane e Malcolm. Escolhera tempo com eles em vez de oportunidades de lucro e não se arrependia de nada. O seu conceito de sucesso tinha mudado completamente. Sr. Park? O senhor agora está diferente, observou Malcolm. Diferente como escuta melhor, não só com os ouvidos, mas com a parte quieta cá dentro. Como eu lhe disse sobre os pergaminhos. James percebeu que o menino tinha razão. Estava a aprender a ouvir coisas além de dados e lógica. As verdades emocionais. As necessidades humanas. Os sussurros do que realmente importa. Diane deixou de chamá-lo de Sr. Park quando estavam a sós. Começou a confiar que o cuidado dele era genuíno. Passou a abrir-se sobre os seus medos de mãe solteira, o receio de que o dom de Malcolm o tornasse alvo de exploração. James prometeu: vou protegê-lo como se fosse meu filho. Vou proteger vocês dois. E Diane acreditou nele. Numa noite tardia, James estava no escritório quando Malcolm apareceu de pijama esfregando os olhos. Não consigo dormir. Os pergaminhos estão quietos agora. Eles terminaram a canção deles. Mas estou a ouvir outra a começar. Outra canção, sim. É sobre família e casa. E aprender a curar-te a ti mesmo antes de curares os outros. É a tua canção, Sr. Park. E da mamã. E minha. Estamos a fazê-la juntos. James puxou o menino para um abraço, algo que evitara durante anos. Eu gosto da nossa canção, Malcolm. Eu também. Quando Malcolm voltou para a cama, James regressou ao trabalho. Mas era diferente agora. Já não era tudo na sua vida. Era apenas uma parte equilibrada com algo maior. Uma vida com família. Com ligação. Com significado além do lucro. Os pergaminhos antigos tinham nos aproximado. Mas o que estavam a construir agora era totalmente novo e infinitamente mais valioso do que qualquer império. Obrigado por ficar comigo até ao fim desta jornada incrível. Se esta história tocou o seu coração, espere até ver o que vem aí. É ainda mais poderosa e inspiradora do que imagina. Por isso não vá embora. Clique agora no vídeo que está a aparecer no seu ecrã e mergulhe noutra história extraordinária que vai absolutamente mudar a sua visão do mundo.
Confia em mim, não se vai arrepender.